Estamos passando por um momento em que não sabemos mais o que é verdade, o que está se passando para nós como notícia. Tanto a notícia vindo da mídia regular, quanto a notícia vindas através de outros meios não convencionais, como a internet, WhatsApp, Instagram, Facebook e outras redes sociais. E aí todas essas notícias que chegam a nós nos deixa confusos, sem saber quem está falando verdade, quem está falando mentira. Às vezes alguém vem e fala uma verdade, afirma alguma coisa usando a ciência. Vem uma outra pessoa contrária, usa a própria ciência para negar aquela afirmação. E aí eu criei um método para tentar, veja só, estou falando tentar, aproximar-se, estou falando novamente, aproximar-se, não estou dizendo que consigo a verdade, tentar aproximar-se dessa verdade. Como é que eu faço? Tem uma irmã de criação que ela estava fazendo uma preparação para entrar no emprego público, e aí nesse emprego ela teve algumas informações a nível nacional e a nível local do bairro. Essa informação era de pessoas com diabetes, e aí ela teve a informação de a quantidade, o percentual de pessoas com diabetes no país e o percentual de pessoas com diabetes no bairro. E incrivelmente a porcentagem de pessoas com diabetes no bairro era a mesma da porcentagem de pessoas com diabetes no país. Era algo muito aproximado, não era totalmente igual, digamos que fosse a porcentagem, só um exemplo, não estou dizendo que é essa a porcentagem. Digamos que fosse 10%, no bairro seria 11% ou 10,5%, era muito aproximado. E isso acontece no Brasil, porque é uma região que, apesar de ser muito grande, sempre muitas das coisas que acontecem a nível nacional vai acontecer em bairros e cidades. Pode ser até acontecer que aconteça diferente, que a informação seja diferente, mas geralmente vai acontecer dessa forma. Então, se você quiser entender algo, saber se é verdade ou mentira, você se baseia com o que está acontecendo, tanto no seu bairro quanto na sua família. As pessoas servem de dados para você, as pessoas da sua família e as pessoas do bairro. Quando estava acontecendo as mortes por Covid, eu analisava por pessoas do meu bairro. Eu via pessoas morrerem no meu bairro, eu vi pessoa da minha família morreu, amigos que jogavam bola comigo, da minha idade inclusive, morreu, outras e outras pessoas que eu conhecia morreu. Isso aí serviu de dados para mim, para mostrar que realmente as pessoas estavam morrendo por Covid. A pessoa diz, não, mas morreu um monte de pessoa de infarto, disso, daquilo, mas a gente sabe que de infarto a gente escuta falar normalmente de 1 ou 2, 3 casos, não é vários casos como era o que acontecia na época da Covid. E hoje as pessoas estão afirmando que tem muita gente morrendo por causa da vacina da Covid. Só que eu observo o meu bairro e pessoas da minha família, não vi ninguém morrer dessa vacina. Pode ter gente dizendo que não, as pessoas estão morrendo, mas está sendo escondido do que elas estão morrendo. Mas não é uma coisa como eu vi na época da Covid. Eu não vi não estou vendo um monte de gente morrendo como na época da Covid. Acontece 1 ou 2, mas não vejo alguém, olha, fulano ali morreu, ciclano ali morreu. Não estou escutando isso como era na época da Covid. Então, eu uso os dados do meu bairro, da minha família, para me aproximar da verdade. Então, às vezes quando você está com uma dúvida sobre alguma coisa que é informada na mídia, você tem os dados ao seu dispor, está próximo de você, está na sua frente e você vai acreditar naquilo que é passado. Às vezes preço que é passado, né, que a inflação está subindo, está descendo, você tem essa informação chegando no supermercado e observando se o preço caiu, se o preço subiu, se o desemprego está aumentando, você observa se tem seu vizinho, que tem vários vizinhos sendo desempregados, se tem familiar seu sendo desempregado, a informação está na sua cara.
Então, se você tem dúvida sobre algo que é passado, até sobre ciência mesmo, você observa se aconteceu o caso ao seu redor. Se não aconteceu, então você vai puxar para um lado da afirmação. Aí, até que se prove o contrário, você vai acreditar naquela afirmação em que os dados ao seu redor estão mostrando que é. E aí, o que vocês acham?